Pessoal, tudo bem? Vou bater um papo aqui agora, falar sobre, fazer um DDS aqui inicial, sobre os riscos aqui que a gente tem envolvido aí nesse treinamento que vocês estão fazendo aqui, certo? Eu tenho gente aqui que vai trabalhar com a parte elétrica, vai mexer com NR10, certo? Com painéis de máquinas, equipamentos. Tem pessoas aqui que vão fazer atividade a quente, vai trabalhar com maçarico, com solda, com esmerilhadeira. Tem pessoas aqui que vão trabalhar na construção civil, NR18, alvenaria, parte de produtos químicos, cimento, atividade com içamento de carga, atividade relacionada a NR12, máquinas e equipamentos, atividades que vai ter que usar equipamento de proteção individual, certo? Então nós temos aqui um conjunto de atividades que são realizadas, cada um no seu devido segmento, mas que tem muito em comum. O que seria esse ponto em comum? As atividades têm um certo tipo de risco. Tem atividade que o risco é pequeno, tem atividade que o risco é médio, tem atividade que o risco é grande. Nós temos aqui várias atividades críticas. Vocês sabem o que é atividade crítica? Alguém sabe falar? O que é? Risco de morte. Perda de membro, fatalidades. Qual que é o objetivo nosso aqui? Eu olhando para vocês aqui, pessoas experientes. Quem que é o mais novo aqui? O senhor tem quantos anos? Começando aqui, ó. 40. 40? 33. 62. 62, mais experiente, hein? 24? 21. Então, o mais velho, 62, o mais novo, 21. O que quando a gente vai fazer uma reflexão, quando fala de saúde e segurança do trabalho, todos vocês aqui são profissionais. Talvez ele tenha uma idade, não que eu estou falando que é mais velho, né, que tem uma experiência maior, essa é a palavra certa, já vivenciou muitas coisas aí. Então, pode contribuir numa discussão, num bate-papo. Você que tem 21, não quer dizer, através da pouca idade, que não tem experiência, é mecânico, né? Tem quanto tempo você trabalha na área? 3 anos na área. Então, às vezes, a gente tem muita diferença de quando a pessoa trabalha dentro de uma empresa que tem os procedimentos de segurança, que cumpre ali, e às vezes tem pessoas que trabalham dentro de empresas que têm a cultura de segurança deficiente. E essa troca de informação ela é fundamental para quê? O objetivo, quando a gente fala de segurança do trabalho, é o quê? Vocês vão para casa da mesma forma que chegam no ambiente de trabalho. Sem nenhum tipo de doença ocupacional, sem nenhum tipo de lesão, sem nenhum tipo de acidente ali mais grave, ou até mesmo óbito que pode acontecer, né? Riscos críticos. Todo mundo aqui, todo risco crítico, toda atividade aqui vai ter um risco crítico específico. Ó, nós vamos ter atividade aqui, por exemplo, NR12, máquina e equipamento. Eu posso ter uma fatalidade? Posso. Posso ter uma lesão grave, incapacitante? Posso. Com a lixadeira, às vezes, com uma esmerilhadeira, com a máquina de solda. Atividade envolvendo risco elétrico, eletricista. Posso ter uma atividade com a fatalidade, uma ou mais? Posso. Acidente grave, uma queimadura, um choque elétrico? Posso. Atividades envolvendo NR18, construção civil, aí generaliza muita coisa dentro da construção civil. Dentro da construção civil você tem atividade em altura, você tem atividade a quente, é o caso de vocês aqui, NR34. Vocês têm atividade de escavação, atividade de içamento de carga. Então, veja bem, é um cenário onde nós temos vários riscos. E qual que é o objetivo desse bate-papo aqui inicial com vocês? Identificar os riscos. Saber quais riscos que eu tenho dentro da minha atividade. Quais os principais riscos que eu tenho dentro da minha atividade. Quando a gente fala de NR34, trabalho a quente, qualquer atividade que gera chama, faísca ou calor. Principais riscos envolvidos: incêndio, explosão, queimadura. Aí o que eu tenho que entender? A capacidade da pessoa utilizar uma máquina de solda, um maçarico, onde eu vou ter cilindro de oxigênio, de acetileno. Entre outros equipamentos que vocês operam, as máquinas portáteis, lá, lixadeira, esmerilhadeira, tudo gera chama, é uma atividade a quente. E aí as atividades a quente, ela potencializa quando eu estou num ambiente com uma área classificada. Uma área que tem, por exemplo, líquidos inflamáveis.
E às vezes eu vou ter 3 riscos críticos. Atividade a quente, que é crítica. Aí eu tenho que verificar os líquidos inflamáveis, os líquidos combustíveis, papelão, plástico, madeira, gasolina, diesel, que é inflamável. Eu tenho que verificar, então, líquidos inflamáveis e ainda ambiente confinado. NR33, espaço confinado. Então a pessoa vai fazer uma atividade dentro de um tanque, por exemplo, ele vai soldar, pode ser um tanque que tinha ali líquido inflamável lá dentro, e ele vai entrar no ambiente confinado. E às vezes vai subir em altura. 4 riscos críticos. E eu tenho que gerenciar esses 4 riscos. Por quê? Imagina que você está fazendo uma atividade em altura, já é um risco de morte, é um risco crítico. Aí você tem a quente, pode ter explosão, pode ter queimadura, pode ter incêndio. Aí você tem ainda inflamável, pode ter a questão da explosão ali. E a atividade de altura em si, espaço confinado. Então, por isso, gente, que quando se fala de segurança, a gente tem que entender que a maior parte dos acidentes acontece por comportamento de risco. Falha humana, decisão errada. Eu sempre falo isso nos treinamentos. Para o pessoal entender que, geralmente, quando acontece acidente, é uma falha nossa. Decisões, piloto automático. Conhecimento técnico, eu aposto que todos têm, senão vocês não estavam dentro da empresa. Um tem o conhecimento técnico na parte de alvenaria, de reboco. O outro vai ter o conhecimento técnico na parte de manutenção. O outro na parte elétrica. Isso aí vocês sabem. Só que o diferencial é fazer isso com segurança, com condição segura, com comportamento seguro. Então, quando eu falo, por exemplo, de atividade a quente, como é que é seu nome? Glauber. Fala para mim, qual que é a sua maior dificuldade quando você vai fazer uma atividade a quente hoje? Aquilo que mais te incomoda no ambiente de trabalho, que deixa você ali, talvez ali sem dormir uma noite, sabendo que vai ter aquela atividade no outro dia. Couro? Esquenta muito. Então, dentro da atividade a quente, eu tenho que ter uma proteção. Eu vou usar avental de raspa, eu vou usar mangote, perneira, máscara. E aquilo ali, principalmente dependendo da temperatura, eu vou sentir um calor, porque a questão da proteção. Quando eu estou soldando, principalmente cortando, esmerilhando, eu tenho a projeção ali, né, de fagulhas ali, eu tenho que ter o couro, por exemplo, ele é anti-chama, ele não pega fogo. Igual a roupa do eletricista também, que tem que ser anti-chama. Justamente. Então, ele falou do calor. Você, como é que é seu nome? Thiago. E aí, você, Thiago, qual a maior dificuldade? Trabalha quente e trabalha em altura. Trabalha quente, trabalha em altura. Porque você subiu, às vezes você está ali, né, numa altura considerável e ainda tem uma atividade que, como às vezes é uma atividade de solda, alguma coisa nesse sentido, tem que ter mais atenção ainda, porque além de fazer o serviço, a qualidade do serviço que importa bastante. Então, é um potencial, um risco muito grande, né? A altura, por isso que tem que estar impecável a linha de vida, o cinto de segurança, o treinamento, os EPIs, a liberação da atividade. Isso tudo faz diferença. O senhor, na atividade do senhor, né? NR10, parte elétrica, o que você mais te preocupa hoje? Primeiramente, é uma área totalmente de risco, né? Aham. Baixa tensão, desde baixa tensão até alta tensão. E praticamente você inicia um trabalho na parte elétrica, você vem em área inesada, você precisa de um documento que chama APR. Sim, muito bem lembrado. Na de risco. Então ali você vai ter toda a previsão do risco que está em potência que pode estar envolvido ali. Né? Como é que é o nome do senhor? Além, Francisco. Francisco. Além disso, você precisa ainda do cliente de uma PT, que seria uma permissão de trabalho. Perfeito. Né? Então ali o cliente ele tem toda a permissão de trabalho do PT, que o cara tem que assinar, o operador da área, mas ele, por exemplo, eu sou empresa, empreiteiro, o cara é cliente. Então ele está podendo dia a dia ali. Então você iniciar um trabalho, você vai ter que fazer a documentação, ele vai ter que assinar e vai dispor o seu risco. Caso haja um acidente ali, né, você se compromete, porque fui orientado. A empresa, o cliente tem um procedimento. Então certo. É isso. E outra coisa, só para complementar também, a área da elétrica é uma área muito grave. Né? E muitas vezes o perigo é o negócio do cara se. A autoconfiança. Sim.
Então, o irmão meu que aposentou, supervisor de elétrica, mora no Rio, ele foi aposentado. Talvez ele poderia nem estar aqui hoje com nós. Ele tem uma obra aí lá no Ceará, uma fábrica lá, com uma tensão de 13,8 cubímetros. Aí ele foi fazer uma manutenção para cortar um pedaço de barramento, só que o voltinho estava arriado, não estava contando a tensão que tinha ali. E o Ulisses queria levar a cacetada. Aí ele chegou, pegou a trena do cara e aproximou. O que aconteceu? Quando ele aproximou, formou o ar do motor. Ah, ela conduz energia, a trena. Exatamente. Você toca a trena, você não vibra. Então quando ele aproximou a trena, formou o ar do motor e explodiu. Né? Então teve aquela queimadura de pele, né? Que é o choque elétrico, queimadura, a pele solta. E dependendo da cicatriz, no hospital bom também, você fica para sempre, a vida toda com aquele cicatriz de queimadura. Sim. Aí ele queimou a parte do rosto, o capacete branco ou preto. Aí puseram ele no avião lá no Ceará, em Fortaleza, e mandou o BH, que foi um hospital de referência para os outros. Hoje não me lembro o nome. Recuperou e ficou quase zerado. Isso que o Francisco está falando é interessante. Pessoal, tudo bem? Vou bater um papo aqui agora, falar sobre... fazer um DDS aqui inicial sobre os riscos aqui que a gente tem envolvido aí nesse treinamento que vocês estão fazendo aqui, certo? Eu tenho gente aqui que vai trabalhar com a parte elétrica, vai mexer com NR10, certo? Com painéis de máquinas, equipamentos. Tem pessoas aqui que vão fazer atividade a quente, vai trabalhar com maçarico, com solda, com esmerilhadeira. Tem pessoas aqui que vai trabalhar na construção civil, NR18, alvenaria, parte de produtos químicos, cimento, atividade com içamento de carga, atividade relacionada a NR12, máquinas e equipamentos, atividades que vai ter que usar equipamento de proteção individual, certo? Então nós temos aqui um conjunto de atividades que são realizadas, cada um no seu devido segmento, mas que tem muito em comum. O que seria esse ponto em comum? As atividades têm um certo tipo de risco. Tem atividade que o risco é pequeno, tem atividade que o risco é médio, tem atividade que o risco é grande. Nós temos aqui várias atividades críticas. Vocês sabem o que é atividade crítica? Alguém sabe falar? O que é? Risco de morte. Perda de membro, fatalidades. Qual que é o objetivo nosso aqui? Olhando para vocês aqui, pessoas experientes. Quem que é o mais novo aqui? O senhor tem quantos anos? Começando aqui, ó. 40? 33. 62, mais experiente, hein? 24? 21. Então, o mais velho, 62, o mais novo, 21. O que quando a gente vai fazer uma reflexão, quando fala de saúde e segurança do trabalho, todos vocês aqui são profissionais. Talvez ele tenha uma idade, não que eu estou falando que é mais velho, né, que tem uma experiência maior, essa é a palavra certa, já vivenciou muitas coisas aí. Então, pode contribuir numa discussão, num bate-papo. Você que tem 21, não quer dizer, através da pouca idade, que não tem experiência, é mecânico, né? Tem quanto tempo você trabalha na área? 3 anos na área. Então, às vezes, a gente tem muita diferença de quando a pessoa trabalha dentro de uma empresa que tem os procedimentos de segurança, que cumpre ali, e às vezes tem pessoas que trabalham dentro de empresas que têm a cultura de segurança deficiente. E essa troca de informação ela é fundamental para quê? O objetivo, quando a gente fala de segurança do trabalho, é o quê? Vocês vão para casa da mesma forma que chegam no ambiente de trabalho. Sem nenhum tipo de doença ocupacional, sem nenhum tipo de lesão, sem nenhum tipo de acidente ali mais grave, ou até mesmo óbito que pode acontecer, né? Riscos críticos. Todo mundo aqui, todo risco crítico, toda atividade aqui vai ter um risco crítico específico. Ó, nós vamos ter atividade aqui, por exemplo, NR12, máquina e equipamento. Eu posso ter uma fatalidade? Posso. Posso ter uma lesão grave, incapacitante? Posso. Com a lixadeira, às vezes, com uma esmerilhadeira, com a máquina de solda. Atividade envolvendo risco elétrico, eletricista. Posso ter uma atividade com a fatalidade, uma ou mais? Posso. Acidente grave, uma queimadura, um choque elétrico? Posso. Atividades envolvendo NR18, construção civil, aí generaliza muita coisa dentro da construção civil.
Dentro da construção civil você tem atividade em altura, você tem atividade a quente, é o caso de vocês aqui, né, 34. Vocês têm atividade de escavação, atividade de içamento de carga. Então veja bem, é um cenário onde nós temos vários riscos. E qual que é o objetivo desse bate-papo aqui inicial com vocês? Identificar os riscos. Saber quais riscos que eu tenho dentro da minha atividade. Quais os principais riscos que eu tenho dentro da minha atividade. Quando a gente fala de NR34, trabalho a quente, qualquer atividade que gera chama, faísca ou calor. Principais riscos envolvidos: incêndio, explosão, queimadura. Aí o que eu tenho que entender? A capacidade da pessoa utilizar uma máquina de solda, um maçarico, onde eu vou ter cilindro de oxigênio, de acetileno, entre outros equipamentos que vocês operam, as máquinas portáteis, lá, lixadeira, esmerilhadeira, tudo gera chama, é uma atividade a quente. E aí as atividades a quente, ela potencializa quando eu estou num ambiente com uma área classificada, uma área que tem, por exemplo, líquidos inflamáveis. E às vezes eu vou ter 3 riscos críticos. Atividade a quente, que é crítica. Aí eu tenho que verificar os líquidos inflamáveis, os líquidos combustíveis, papelão, plástico, madeira, gasolina, diesel, que é inflamável. Eu tenho que verificar, então, líquidos inflamáveis e ainda ambiente confinado. NR33, espaço confinado. Então a pessoa vai fazer uma atividade dentro de um tanque, por exemplo, ele vai soldar, pode ser um tanque que tinha ali líquido inflamável lá dentro, e ele vai entrar no ambiente confinado. E às vezes vai subir em altura. 4 riscos críticos. E eu tenho que gerenciar esses 4 riscos. Por quê? Imagina que você está fazendo uma atividade em altura. Já é um risco de morte. É um risco crítico. Aí você tem a quente, pode ter explosão, pode ter queimadura, pode ter incêndio. Aí você tem ainda inflamável, pode ter a questão da explosão ali. E a atividade em altura em si. Espaço confinado. Então, por isso, gente, que quando se fala de segurança, a gente tem que entender que a maior parte dos acidentes acontece por comportamento de risco. Falha humana, decisão errada. Eu sempre falo isso nos treinamentos, para o pessoal entender que, geralmente, quando acontece acidente, é uma falha nossa. Decisões, piloto automático. Conhecimento técnico, eu aposto que todos têm, senão vocês não estavam dentro da empresa. Um tem o conhecimento técnico na parte de alvenaria, de reboco, o outro vai ter o conhecimento técnico na parte de manutenção, o outro na parte elétrica. Isso aí vocês sabem. Só que o diferencial é fazer isso com segurança, com condição segura, com comportamento seguro. Então, quando eu falo, por exemplo, de atividade a quente, como é que é seu nome? Glauber, fala para mim, qual que é a sua maior dificuldade quando você vai fazer uma atividade a quente? Ele começou falando da dificuldade que o risco elétrico traz, porque o risco elétrico é um dos mais complicados da gente gerenciar, porque a gente não enxerga ele. Você tem uma máquina sem proteção, você vê que está sem proteção. Você está fazendo uma atividade a quente, você vai ver o maçarico, você vai ver a chama, você vai ver ali a máquina de solda e tal. A parte elétrica, você está fazendo a manutenção num painel, no caso, você falou do arco aí, ele está com a trena, você não enxerga. Você não enxerga, não tem como você ver. Justamente, não tem nem cheiro nem cor. E aí ele está com a trena com material que é condutor de energia, e formou-se o arco e aconteceu esse acidente grave. E a gente que trabalha ali, a gente está simulando uma maneira, você pode dizer, vou chegar na área agora, mas vou trabalhar ali. Por exemplo, eu tenho que receber um cabo elétrico. Então, na minha concepção, na minha mente, eu tenho que considerar que esse cabo é pesado. Sim. Até comprar o contrato, eu vou na fonte e boto a atenção dele. Você está falando de bloqueio de energia. O bloqueio de energia, para qualquer atividade aqui, ó, ela é fundamental. Às vezes eu vou entrar no ambiente, vou mexer numa máquina, no equipamento, principalmente a parte elétrica. Hoje a gente tem a concepção de todas as máquinas que vêm de acordo com o NR10, NR12, já vem com a chave de segurança ali atrás, você desenergizar e bloquear, colocar o cadeado. Alguém pode ir lá e ligar. Isso que ele está falando é importante porque, principalmente a parte elétrica, a gente não vê. O bloqueio. E a gente vê muitas fatalidades por isso. Isso dentro de casa, gente. Você vai trocar um chuveiro, sem desligar a chave geral que você tem ali dentro? É um bloqueio que você está fazendo.
Né? E dentro da indústria potencializa porque a tensão é muito maior, certo? O risco é maior. E ele falou uma coisa interessante também na análise preliminar de risco. A gente sempre fala. Às vezes a gente vai fazer uma atividade e o primeiro passo é o quê? O planejamento da atividade. Sempre falo isso. Passo a passo da atividade. No passo a passo eu vou ter os riscos de cada etapa e as medidas de controle que eu vou ter. Simples. Se eu faço isso, primeiro, eu ganho em produtividade. Porque eu estou com tudo organizado do que eu vou fazer. Às vezes a gente vê em canteiro de obra muita bagunça, muita falta de organização e a pessoa está fazendo atividade ali sem nenhum roteiro a ser seguido. E aí vai fazer o quê? O retrabalho. E o retrabalho para a segurança não é bom por quê? Imagina que eles vão começar uma atividade, ela está planejada, teve a reunião de pré-trabalho, todo mundo sabe o que vai fazer. O serviço flui. Quando não tem essa comunicação clara, não tem um passo a passo, pode acontecer erros operacionais e erros vai fazer que aconteça retrabalho e o retrabalho vai fazer com que as pessoas trabalhem correndo, depressa para entregar o serviço. E aí ela já pode estar num piloto automático, tomar uma decisão errada. E aí uma pessoa dessa pode estar em altura, pode estar fazendo uma solda, pode estar fazendo um serviço de alvenaria, pode estar operando uma máquina e o acidente acontece. Mas obrigado por enquanto pela sua contribuição, beleza? Você? Não, o meu lá seria maçaria. Lá não tem específico um trabalho confinado, mas tem hora que o local é difícil acesso, ruim. Eles soldar alguma coisa no motor disso, eles incêndios, fogo, muita folha das máquinas. Então ele solda sobre cabeça. Tem muita queimadura, principalmente parte mesmo de luva. Muita queimadura. Tá. E é um negócio que queima. Não tem como você evitar, queima. Você está debaixo dela ali. Você está soldando, ela está... Você tem que ficar ali. Se você afastar muito, você não... Então hoje para mim lá seria isso. Questão de respingos aí de queimaduras, né? Relacionados aí ao trabalho a quente, certo? Então, essa questão aí, né, do que você acabou de falar, é importante a empresa buscar medidas para não acontecer, né, para tentar alguma medida de proteção coletiva para não acontecer. Então, e você? Qual a maior dificuldade? Você que é mais da construção civil, né? Obra. Altura, equipamento de corte, equipamento de vibração. De quê? Vibração. Vibração. Então, Então, martelo pendul. Pneumático, né? Está falando aqui a questão da construção civil, né? Muita atividade em altura e às vezes a construção civil ela não te dá tanta condição, dependendo do lugar, andaimes, por exemplo, acesso à altura, às vezes é crítico. E a questão que ele citou aí da vibração, rompedores, compactadores, martelete pneumático, isso são atividades que você tem que ter um certo cuidado, principalmente com o tempo de exposição. Uma coisa é eu pegar um compactador e ficar ali 10, 20 minutos, parar, fazer outra atividade. Outra coisa é eu ficar o dia inteiro nessa vibração, nessa exposição. Aí é importante ter o quê? O revezamento. O revezamento, porque a vibração ela pode causar danos aí à saúde também, assim como o ruído, né? Exposição a barulho e tudo mais, certo? Pessoal, com relação a essa questão do que a gente discutiu, do equipamento de proteção individual, por exemplo, a gente fala sempre que o EPI é a última barreira, ele é importante, mas quando a gente identifica um risco no ambiente de trabalho, primeiro passo, tentar eliminar aquele risco, tirar aquele risco ali do local. Tem como eliminar aquela máquina, aquele equipamento, aquele ruído? Não. Então eu tento substituir por um risco menor. Às vezes eu tenho um produto químico ali, que é um produto agressivo. Às vezes eu tenho no mercado um outro produto que eu posso substituir, né? A pessoa vai trabalhar com um produto que é menos agressivo. Ou eu posso pôr medidas de engenharia, né? Muito na parte elétrica, né? Às vezes uma máquina ela tem uma parte móvel ali, eu enclausuro aquela máquina, eu coloco uma cortina de luz, um bimanual, um relé de segurança no painel, aí eu vou dar mais segurança, medidas de engenharia, eu diminuir a probabilidade de acontecer acidente. Às vezes eu vou ter medidas de separação. O que seria medida de separação? Principalmente separar homem das máquinas. Aonde tem gente passando, eu não tenho máquina operando. Pode ser empilhadeira,
pode ser uma pá carregadeira, uma retro, caminhão, máquinas. O ideal é a gente colocar máquinas em locais onde pessoas não vão trafegar e as pessoas vão ter um local seguro para elas fazerem a sua caminhada ali. Muito comum a gente ver acidente de atropelamento de equipamentos grandes, aí, empilhadeira, pá carregadeira, o operador nem não consegue enxergar o pedestre. Então, separar e causa muitas fatalidades, certo? E aí a gente tem as medidas administrativas, procedimentos, treinamentos, análise de risco, permissão de trabalho. Essa já é menos efetiva junto com o EPI, quando eu falo de risco. Quando eu falo de substituição, neutralização, eliminação, medidas de engenharia, medidas de separação, independe do comportamento humano. Eu não dependo do ser humano para fazer a segurança. O cara está isolado, o cara está protegido ali, a máquina, por exemplo. Coloquei um equipamento de proteção coletiva que vai proteger todos. Agora, quando eu falo de procedimentos administrativos, que é cumprir procedimento, cumprir norma, regra, quando eu falo de equipamento de proteção individual, eu dependo do ser humano. Tá? Então, eu deixo de usar um capacete, por exemplo, na obra. É um comportamento de risco. O EPI protege queda de material, por exemplo, vai proteger o impacto ali. E se eu não estiver usando? Aí está na decisão do ser humano, vocês estão entendendo? A decisão do ser humano é complicada. Ela mata. A gente toma mais de 35 mil decisões por dia. E na maioria das vezes a gente nem percebe que está tomando aquela decisão. A gente está em modo automático. E o piloto automático é o grande vilão da segurança do trabalho. Vocês podem observar aí, todo acidente que acontece, pode ser até um acidente de trânsito, o cara está no automático. Uma máquina, um equipamento, dentro de uma empresa, automático. E o acidente é aquele que você, tem que pegar uma peça ali em cima, ali, pega a escada e coloca de qualquer jeito e cai. É esse tipo de acidente que acontece. É o rapidinho, é só agora, só um minuto, morre. Então, as decisões que a gente toma são fundamentais. Não importa o tipo de atividade, se é elétrica, se é atividade a quente, se é em ambiente confinado. Ok? Dúvidas até aqui, perguntas, alguma complementação em cima do que nós acabamos de falar? Tá tranquilo? Tranquilão? Pessoal, esse foi mais um DDS que a gente aplicou. Você que está no YouTube aí também, compartilhe esse vídeo, curta, comente, faça o seu comentário e a sua inscrição no canal, que é para a gente trazer cada vez mais conteúdo de saúde e segurança.